Alô galera, aqui é o professor Zeca de novo com vocês, tudo bem? A gente vai ter hoje uma aula sobre indução eletromagnética. Olha só, lembra que na aula passada a gente viu uma experiência do motor elétrico? Estão lembrados? Na época que os caras descobriram o motor elétrico, virou uma febre. Cada lugar, cada empresa construiu o seu motor elétrico para mostrar em feiras, eventos, etc. E teve um cara que numa feira dessa teve uma sacada, né? Porque olha só, o que o motor elétrico faz? Ele transforma energia elétrica em energia mecânica, na presença de um campo magnético. Daí o cara pensou o seguinte, se com um campo magnético dá de transformar energia elétrica em energia mecânica, talvez dê de transformar também energia mecânica em energia elétrica. O cara desmontou o motor, botou uma manivela naquela bobina que a gente viu girando e fez a bobina girar dentro de um campo magnético. E quando a bobina girou dentro do campo magnético, ele produziu corrente elétrica. Ele conseguiu transformar a energia mecânica em energia elétrica. Será que isso aí foi importante? Claro que foi importante, né? Quase toda a energia elétrica produzida no mundo atualmente é dessa forma, certo? Girando uma bobina na frente do campo magnético. Mas vamos olhar isso com mais calma, né? Galera, vamos entender então o conceito de fluxo magnético. Quando a gente fala em fluxo, fluxo sempre está associado a alguma coisa que atravessa uma determinada área, concorda? Quantidade de pessoas que passam pela área do portão, fluxo de pessoas. Quantidade de pessoas que quantidade de água que passa pela área do tubo do cano, fluxo de água. Fluxo magnético vai ser a quantidade de campo magnético que atravessa uma determinada área. Beleza? Galera, aqui quanto maior a intensidade do campo magnético dentro de uma determinada área, maior é o fluxo magnético. E detalhe, eu posso analisar o fluxo magnético observando as linhas de campo. Lembra que elas tinham propriedades? Quanto mais juntinhas, maior o campo magnético, quanto mais separadas, menor. Então, pelo número de linhas de campo que eu tenho aqui dentro, eu posso analisar o fluxo magnético, certo? Nesse caso, a gente podia até contar, eu tenho 12 linhas de campo atravessando a área da espira. Então, o fluxo magnético vai ser proporcional ao número de linhas que atravessam a área. Tudo bem? Como é que a gente poderia fazer para variar o fluxo magnético? O fluxo magnético vai ser representado por uma letra grega, φ, e a unidade dele é Weber, ou Weber. Beleza? Weber. Como é que eu poderia fazer para variar o fluxo magnético? Uma maneira, seria aumentar o campo magnético. Quando eu aumento o campo magnético, as linhas de campo ficam mais juntas, Aqui eu vou ter 3, 6, 7 vezes 3, 21 linhas de campo atravessando a espira. Se eu aumentar mais o campo magnético, eu vou ter mais linhas ainda atravessando a espira. Então, quanto maior o campo magnético, quanto mais juntinhas estiverem as linhas de campo, quanto mais linhas de campo atravessarem a espira, maior é o fluxo magnético. Então, o fluxo magnético depende do valor do campo magnético. E é claro que, depende da área da espira também, Se a área da espira aumentar, a quantidade de linhas de campo que atravessa a área aumenta. Então esse fluxo magnético depende também da área da espira. E vai aparecer aqui, um cosseno de alfa. Zeca, que alfa é esse? Esse alfa é o ângulo formado pela reta normal à superfície da espira e o campo magnético. A gente já viu, Reta normal é uma reta que forma com uma superfície um ângulo de 90 graus. Tem um videozinho que vai mostrar como é que isso funciona. Galera, eu tenho aqui, tá vendo? Uma espira retangular girando dentro do campo magnético. E à medida que ela vai girando, vai mudando o número de linhas que atravessam a espira. Viram isso? Sim? De novo? A espira vai girando, passava 9, quando ela gira passa 3, e de novo passa 9. Observar? Então, à medida que a espira gira, ela vai mudando o número de linhas que atravessam ela. A reta normal que eu estou falando seria uma reta aqui, perpendicular ao plano da espira. Certo? E o ângulo que aparece na equação é esse ângulo aqui, o ângulo entre a reta normal, e o vetor campo magnético.
Tudo bem? Quanto mais linhas de campo atravessarem a espira, ó, maior vai ser o fluxo magnético. Então, quando que o fluxo magnético é máximo? Vocês viram, né? Quando a espira estiver perpendicular às linhas de campo. Ou quando a reta normal, ó, tiver a mesma direção das linhas de campo. Ou seja, quando esse ângulo aqui, ó, for 0 graus. Eu vou ter, ó, o fluxo magnético máximo. Beleza? Que vai ter o mesmo valor, na verdade, né? De quando o ângulo for 180 graus. Certo? Só que daí, ó, um vai ter o seu valor máximo positivo e o outro vai ter o seu valor máximo negativo. Tudo bem? E quando que o fluxo magnético é zero? Já deu de perceber, né? O fluxo magnético é zero, ó, quando a espira estiver paralela às linhas de campo. Daí não passa nenhuma linha de campo aqui dentro, ó. Ou seja, quando esse ângulo aqui, ó, for 90 graus. Nesse caso, ó, o fluxo magnético vai ter valor zero. Tudo bem? Certo? Não esquece, né? Esse é o ângulo formado pela reta normal e as linhas de campo. Certo? É importante para a gente saber o seguinte, ó. Quais são as 3 formas de variar o fluxo magnético? As 3 formas de variar o fluxo magnético são o quê? Mudando o campo, mudando a área e mudando o ângulo. Vou até escrever isso, né? As 3 maneiras de variar o fluxo magnético. As 3 maneiras são variar o campo magnético, variar a área e variar o ângulo. Beleza? Galera, por que isso é importante? Dá uma olhada aqui, ó. Galera, é importante pelo seguinte, ó. Teve um cara chamado Faraday que descobriu, né, que era variando esse fluxo magnético, ó, que se produzia energia elétrica. Que sempre que havia uma variação do fluxo magnético em função do tempo, sempre que havia uma variação do fluxo magnético em função do tempo, ó, aparecia uma força eletromotriz induzida. Zé, que sinal negativo é esse? A gente vai falar dele mais tarde. Ele vem da lei de Lenz. Aparecia aqui, ó, uma força eletromotriz induzida. Certo? Galera, para quem não lembra, o que é força eletromotriz? Força eletromotriz, ó, é a tensão produzida pelo gerador. E tensão sempre está associada à quantidade de energia. Estão lembrados disso lá de eletricidade? Tensão é sempre, ó, energia por unidade de carga. Então, produzir uma certa tensão, né, na verdade, vai estar associada à produção de energia elétrica. Então, variando o fluxo magnético no interior de uma espira, ó, a gente conseguia produzir energia elétrica. Tudo bem? Então, como é que eu produzo energia elétrica? Tem 3 maneiras, né? Na verdade, ó, por indução, né? Eu posso ter pilha, tal, mas pilha a gente vai esquecer. Por indução, ó, como é que eu produzo energia elétrica? Pego uma bobina, né? Pego uma bobina, ok? Pego um ímã que produz um campo magnético, ou um eletroímã, né? Uma outra bobina pela qual já passa corrente elétrica, e dou um jeito, ó, do fluxo magnético variar aqui dentro. Como é que eu posso fazer isso para variar o fluxo? Uma das maneiras, ó, vamos supor, ó, só para a gente entender, que as linhas de campo saem daqui, ó, certo? Mas elas seguem em linha reta e vão embora, eles não dão uma volta, tá? Uma das maneiras, ó, é fazer a bobina entrar e sair dentro do campo magnético. Daí a gente vai estar aumentando a área da espira que está dentro do campo magnético. Uma outra maneira é aproximar e afastar a espira do ímã. Daí ela está indo para um lugar em que o campo magnético é menor e depois está indo para um lugar em que o campo magnético é maior. Tudo bem? Lembra? Perto do ímã, né? O campo magnético é maior. Uma outra maneira é girar a espira. Quando a gente gira a espira, ó, quando a gente muda o ângulo, beleza? Ocorre também uma variação do fluxo magnético e a gente produz energia elétrica. Então o esquema, ó, é movimentar um em relação ao outro. Sempre que eu tiver um movimento relativo entre eles, ó, eu vou produzir energia elétrica. Dá uma olhada na experiênciazinha que eu fiz para vocês, ó. E galera, aqui, ó, olha só como é que é fácil produzir energia elétrica, né? Basta a gente balançar a bobina aqui na frente do ímã, ó, que começa a passar corrente pela bobina, estão vendo? Ou balançar o ímã na frente da bobina
que começa a passar corrente na bobina. Lembra, né? Para que eu tenha corrente elétrica, ó, um tem que se movimentar em relação ao outro. Eu tenho que ter movimento para transformar a energia cinética em energia elétrica. Quanto mais rápido eu balançar, né, maior vai ser a corrente que vai aparecer na bobina. Quanto mais devagarzinho o cara balançar, menor é a corrente que aparece na bobina. Agora, se os dois se movimentarem para o mesmo lado juntos, ó, a corrente neles vale juntinho aqui, pá. Juntos, ó, juntos. A corrente, ó, vale zero, né? Para ter corrente elétrica, ó, um tem que se movimentar em relação ao outro. Ou tem que se aproximar, ou tem que se afastar, ou um pode girar na frente do outro, lembra? Certo? Lembra, a corrente aparece, ó, pela variação do fluxo magnético, ok? Vira a experiência? Pô, impressionante, né? Impressionante o quanto é fácil produzir energia elétrica. Basta pegar uma bobina, ficar balançando na frente do ímã que a gente produz energia elétrica. Fácil demais, né, galera? Galera, é tão fácil, ó, que quase todas as formas de produzir energia elétrica no planeta são dessa forma. Beleza? Estão fazendo o quê? Pegando uma bobina e fazer variar o fluxo magnético dentro da bobina. Zeca está falando de quê? Hidrelétrica, termoelétrica, termonuclear. Todas elas funcionam dessa maneira. Tem uma bobina dentro do campo magnético. Normalmente a bobina gira dentro do campo magnético, varia o fluxo magnético e produz energia elétrica. Certo? Como é que funciona? Por exemplo, uma hidrelétrica. Galera, aqui, ó, eu tenho aqui o esquema de uma pequena hidrelétrica. Ó. Aqui eu tenho um dínamo, beleza? Que na verdade ele funciona, ó, como se fosse o gerador de uma hidrelétrica, ou de uma termoelétrica, ou de uma termonuclear. Beleza? Vai ter uma bobina aqui que gera um campo magnético e uma bobina que gira dentro desse campo magnético. E quando o dínamo gira, ó, produz energia e acende o LED. Estão vendo? Essa é a base, ó, da produção de energia de quase todo o planeta. Quase todo o planeta, a produção de energia elétrica funciona desse jeito. O cara gira uma bobina dentro de um campo magnético, varia o fluxo magnético e produz energia elétrica. Uma hidrelétrica funciona dessa forma, né? Ó, desce água numa tubulação, beleza? Quando passa uma tubulação, gira uma turbina, que gira uma bobina dentro de um campo magnético, varia o fluxo e produz energia elétrica. Beleza? Aqui, ó, tem um esquema legal de transformação de energia, né? Certo? Eu tenho energia potencial transformada em energia cinética de translação, em energia cinética de rotação e em energia elétrica. Como é que funciona um reator nuclear? Ocorre aqui reações nucleares que produzem calor, né? Aquecem a água, que é submetida a uma alta pressão. Dessa água circula por uma tubulação e aquece uma outra porção de água. Olha só, né? São dois circuitos separados, ó. A água que está em contato com o reator e a água que é aquecida por ele depois, ó. Essa água evapora, o vapor de água sobe, passa por uma turbina, gira uma bobina. Quando gira a bobina, ó, faz variar o fluxo magnético dentro de um campo magnético e produz energia elétrica. Beleza? Daí, ó, essa água passa aqui, ó, por um resfriador, né, que geralmente vai estar ligado ao mar ou ao rio, certo? E volta para ser aquecida de novo, produzir energia elétrica. Galera, uma termoelétrica é igual. A única diferença, ó, é que lá eu vou aquecer a água queimando carvão ou petróleo. E aqui eu aqueço com o reator nuclear. Mas, se liga, ó, o esquema é girar a bobina dentro do campo magnético. Como é que funciona, ó, uma eólica? Eu tenho um catavento, né? Daí esse catavento, ó, opa! Daí esse catavento gira. Aqui dentro eu tenho uma bobina e a bobina gira junto com o catavento. E quando ela gira, gira dentro do campo magnético, varia o fluxo, produz energia elétrica. E eu tenho agora, né, umas usinas solares, já viram essas? Legal, né? Um monte de espelho. E aqui eu tenho uma baita de uma torre, né? Essas torres aí, ó. Essas torres, né? Elas têm concentrado em algum ponto delas toda a radiação emitida pelo Sol, através dos espelhos. Essa radiação aquece o ar e o ar sobe pela tubulação. E quando sobe pela tubulação, gira umas hélices. Na verdade, tipo eólica, né?
Só que aqui o vento é produzido pelos espelhos. Quando gira a hélice, gira uma bobina dentro do campo magnético e produz energia elétrica. Os japoneses, um tempo atrás, tinham montado uma que funcionava com ondas. Os caras botavam um monte de tubo dentro d'água, um tubão, né? Lá dentro d'água boiando. Daí quando a onda passava, o tubo balançava com a onda. E quando balançava, o que tinha aqui dentro? Uma bobina que girava dentro do campo magnético e produzia energia elétrica. Então, galera, quase toda forma de produzir energia elétrica no planeta é desse jeito. Agora a gente tem que fazer o seguinte, né? A gente tem que entender por que variando o fluxo magnético se produz energia elétrica. Entender isso é bacana demais, olha só.